De todas as ironias brasileiras, talvez uma das maiores esteja gravada na sua bandeira, hoje tão disputada. Ordem e progresso era uma ideia do positivismo, que é um estilo de pensar e organizar a vida que surgiu na Europa, para variar, e que acreditava que o único conhecimento verdadeiro era aquele por meio da ciência, da razão, da lógica, dos números, essas coisas. A ironia é que, na visão dos positivistas, a sociedade ideal é alcançada tendo o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Esse era o lema original deles. Mas aí, curiosamente, na hora de decidirem a bandeira da República para representar esse novo momento em que o país deixava de ter imperadores e família real e passava a ter presidentes e governadores, cortaram o amor. Os autores da nova bandeira deixaram o amor de fora. Não que uma palavra a mais ou a menos agora tenha poder de alterar a realidade, mas onde foi parar o amor do Brasil? Em 2010, o Brasil foi considerado um dos países mais felizes do mundo. Em 2013, o gigante acordou, mas foi como acordar de madrugada com o barulho de gato brigando em cima do telhado. Em 2016, você sabe o que aconteceu. E para os olhares mais atentos, já faz um tempo que o verde e amarelo vem sendo usado como arma. Revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Depois do golpe, Michel Temer mudou o logo do governo de Pátria Educadora para Ordem e Progresso. Não por acaso, entre 2014 e 2018, o Brasil registrou uma queda brusca no índice de felicidade. Na pandemia piorou ainda mais e agora chegamos ao menor patamar em 15 anos. Nós que já fizemos parte dos países mais felizes, agora não fazemos nem parte dos primeiros 40. Eu lembro que já foi um consenso todo mundo dizer que é brasileiro com muito orgulho e muito amor, mas quando a gente foi parar para combinar orgulho de quê e amor pelo quê, cada um foi para um canto. Mas nessa eleição de 2022, a questão era exatamente essa: voltar a esse ponto e recombinar. Há 3 meses das eleições, Lula fez um ato na Cinelândia, centro do Rio. As pesquisas estavam otimistas e muito favoráveis ao Lula na arrancada da disputa, e isso, ao mesmo tempo que alegrava, deixava preocupado com a responsabilidade de manter essa liderança e também de desviar de todos os obstáculos que viriam em seguida. No ato, o Lula e os principais nomes da noite estavam vestidos de branco, a bandeira do Brasil no fundo, a disputa na camada subjetiva para dissipar o medo de uma balança que não foi feita para ser equilibrada. Nesse ato do Lula, arremessaram por cima do tapume uma garrafa PET de 2 litros, que era uma bomba caseira que tinha até cocô dentro. Ela caiu no chão, explodiu, as pessoas em volta ficaram nervosas, mas foi numa área que não estava tão cheia e ninguém se feriu. Uns dias depois, uma tragédia marcou o momento em que o país percebeu que dali em diante não ia ser fácil. Esse guarda municipal, Marcelo Arruda, teve a festa de aniversário invadida pelo agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho. Se não houver um pedido oficial das campanhas, Lula fez há pouco, Moro fez há pouco, se espera que Bolsonaro faça, nós veremos mais episódios nessa linha. Só nos primeiros 6 meses de 2022 foram registrados 224 casos de violência contra lideranças políticas e era apenas a pré-campanha. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Enquanto isso, Alexandre de Moraes toma posse como presidente do TSE, quadrilhas de fake news fazem montagem até com a placa do carro do funeral da Rainha da Inglaterra. O governo do Paraná promove atos antidemocráticos via máquina pública. As motociatas fascistas percorrem o Brasil, mas nem sempre são bem recebidas. E, de novo, mais um caso de agressão política.
Na véspera da ameaça de um golpe militar em 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil, choveu paraquedista patriota no Rio de Janeiro. Exatos 2 meses depois do ato do Lula, fui no ato do Bolsonaro. Meus amigos, com medo e com razão, me disseram para ter muito cuidado. Aí eu fui de preto, com a mentalidade de ser uma festa fantasia, e eu seria um jovem motoqueiro, turista, introspectivo, amante das armas com meu canal no YouTube. Esse dia foi foda. Aqui é outro tipo de amor, é bizarro, tem uma mistura de amor e ódio em várias intensidades por tudo ao mesmo tempo. Um beco sem saída, ecoando teorias da conspiração, é um apocalipse bíblico em busca de um líder que elimine a punição da consciência. Era como se fosse uma nuvem de agrotóxico com vários assuntos pairando no ar, esperando você esbarrar neles e se infectar. O Brasil não sobrevive mais tempo sem que a gente tenha a ajuda americana. Na segunda metade de setembro, à medida que a campanha se intensificava perto do primeiro turno, crimes eleitorais e violência civil corromperam as ruas, as redes e o espírito por todo o país. A disputa subjetiva com a roupa branca de julho chacoalhou para uma comunicação bem mais direta no espaço do PT, que também organizou um mega ato em São Paulo para demonstrar o tamanho de uma frente que já apostava em Lula no primeiro turno. Saiba que eu amo muito o senhor e foi através de você que eu me tornei uma das maiores artistas do nosso país. O Bolsa Família ajudou muito minha família quando a gente mais precisou e eu nunca vou esquecer disso. Supermercado Bolso Caro, o preço mais alto dos últimos 30 anos. Óleo de cozinha, 153% mais caro. Leite das crianças, aumento de 60%. O presidente enlouqueceu. As pesquisas agora indicavam que seria uma votação bem mais apertada. Organizações ao redor do mundo preocupadas com uma possível não aceitação do resultado pelo presidente, que colocou em sigilo de 100 anos mais de 65 documentos oficiais. Conhecereis a verdade e a verdade... Bolsonaro chegou ao final da primeira parte, pelo menos, da campanha, menor que em 2018. Mas o fator Neymar e disparos de fake news, óbvio, ainda podiam ajudar. A impressão é que, nesse momento, só alguém com a potência do Lula para conseguir bater de frente e frear a extrema-direita. A princípio, tudo poderia acontecer e acabar no primeiro turno. A sensação era que brasileiros pelo mundo todo foram votar empolgados, pelo menos a maioria. Muita gente com medo de se manifestar, uma tensão pairando no ar, e mesmo pequena, era real a chance do Lula vencer no primeiro turno. Imaginar isso alguns anos atrás era altamente improvável, só que em 2022 a realidade parecia prosperar a generosidade. Aqui é a entrada da embaixada. A fila já deu a volta na quadra e já tá aqui. É muita gente. A apuração começou e as camadas da futura realidade do Brasil começaram a ficar expostas. Mas aí Bolsonaro saiu na frente, o bolsonarismo surpreendeu e o Lula não disparou para 50% mais um dos votos válidos.
você tem aí dois gigantes, os dois líderes de massa. A terceira via naufragou, como as pesquisas mostraram, que estava naufragando. E mesmo... No fim das contas, a diferença de Lula para Bolsonaro foi pequena, de pouco mais de 6 milhões de votos. Lula 48%, Bolsonaro 43%. Simone Tebet ficou em terceiro, acima de Ciro Gomes, e os dois juntos tinham um pouco mais de 8 milhões de votos, que eram suficientes para o Bolsonaro bater a diferença para o Lula em um segundo turno. Claramente, o bolsonarismo foi subestimado. Os institutos não erraram em relação a Lula. Eles erraram em relação a Bolsonaro, que davam 34, 35, 37 e ele teve 43. Esse foi um erro mais importante. Mas esse erro também coincide com os institutos dando 7 para Ciro Gomes, ele teve 3. Então, Ciro Gomes teve uns 4 a menos e Bolsonaro teve uns 4 a mais. Talvez seja uma conta aí que é onde fecha. Alguns eleitores atribuídos a Ciro Gomes acabaram votando em Bolsonaro. Colocaram então mais carvão na máquina das alianças, da compra de votos e do medo anticomunista em uma disputa já frustrada. Como não se frustrar por uma sociedade brasileira que achou conforto no colo da extrema-direita? Mas pensa na jornada do antipetismo, cruza com a jornada da Lava Jato e adiciona a jornada da extrema-direita na América Latina. Agora pensa que, mesmo assim, o Lula virou mais de 600 cidades que foram Bolsonaro em 2018. Lula, com 76 anos, é uma ilha cercada num oceano de extrema-direita, de direita e de conservadorismo. Nesse momento, todo e qualquer apoio era necessário. Era muita coisa em jogo, então, para jogar valendo, era hora de formar o tão esperado Megazord da Frente Ampla pela Democracia. Um convite a ceder aos apoios resistentes e a ampliar os apoios solidários. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A extrema-direita injetou absurdos em publicidade online, principalmente no YouTube, e na propagação de mentiras falsas e picotadas. Essa orquestra de produção de mentiras em massa e crimes eleitorais tornaram o país, dia após dia, um palco de improvisar novos limites. Acabei de chegar na empresa e eu descobri aqui, tinha aí 12 a 13 pessoas, vou até mandar 13, se tiver 13 vai ser melhor ainda, que vai um número de esquerdista aqui, que a galera ia votar no Lula. Acabei de fazer a demissão deles agora. E você que é de esquerda, abre um CNPJ aí que vocês não gostam de trabalhar e chama no privado aí que eu vou mandar o contato de todo mundo pra vocês contratarem ele aí. Eu vou pedir para você prestar atenção comigo, vem comigo, direciona seu olhar para essas pessoas que estão de preto tentando escoltar. Elas estão com uma logo amarela. Esse é o símbolo da TV Aparecida, da TV da Basílica. E eles estão sendo hostilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A estratégia da extrema-direita em tumultuar o debate online com assuntos aleatórios e montagens sem noção foi neutralizada quando a esquerda começou a fazer o mesmo, em um movimento encabeçado principalmente por André Janones. O janonismo cultural foi uma articulação inédita e vitoriosa no Brasil, mesmo sendo um pouco polêmica e criticada por estar fazendo o mesmo que o lado que está criticando. Só que, para não ficar tão injusto, o objetivo era igualar as armas, igualar a linguagem e, com isso, confundir e assim se defender. Desse jeito, Lula ficou tranquilo para fazer o que tinha que fazer, enquanto na internet a galera surtava com a Beyoncé patriota e a Lady Gaga Bolsonaro. Sobre a Frente Ampla de 2022, o curioso é que muitos fizeram ressalvas, críticas e malabarismos para aderir a ela, enquanto uma confiante e inquestionável adesão ao bolsonarismo fez muitos se esconderem ou perderem ainda mais a vergonha. Olha, cada vez mais com um surto ou com seriedade ficava nítida a importância desse momento histórico. Se essa mania conservadora que ascendeu em 2013 e que se consagrou na eleição de 2018 fosse uma vela, estava na boca do Brasil a chance de dar um sopro. Esse próximo domingo,
você, filho do Bill, tio do Bill, você, cabra da peste, eu peço, no próximo dia 30, vote 22, vote Bolsonaro presidente. E quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. No segundo turno tinha muito menos movimento, mas eu vi muito mais gente confiante em se manifestar. No metrô, na fila, na faixa de pedestre, todo mundo sabia que dia era aquele. Era um acordo coletivo invisível tão emaranhado que a profundidade das trocas de olhares e de cantos de olho em busca de sinais pareciam pesar nas costas e no cérebro de todo mundo. Depois da frustração no primeiro turno e da baixaria que a extrema-direita seria capaz de fazer, muitas pessoas decidiram acompanhar a apuração em casa dessa vez, sem festinha. O Lula ficou em casa quieto também. A votação encerrou 17 horas e às 18h45, com 67% das urnas apuradas, o Lula virou o placar que estava favorável a Bolsonaro até então. Aqui, ó. Não, aqui. A apuração seguiu apertada e acirrada, tanto que já tinha sido apurada mais de 95% das urnas e ainda assim não era possível cravar com certeza o vencedor. Mas exatamente 19h56, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou matematicamente a vitória de Lula. Vitória por apenas 2 milhões de votos. Lula 50,9%, Bolsonaro 49,1%. Segundo turno de recordes. Lula recebeu 60,3 milhões de votos, a maior votação por voto popular no Brasil. Bolsonaro foi o primeiro presidente a tentar reeleição e não conseguir. E nunca antes alguém foi eleito 3 vezes presidente na história do país. Talvez o próprio Brasil só perceba a grandeza dessa eleição e dessa vitória no futuro, quando puder vislumbrar a materialidade do freio na extrema-direita. Amanhã vai ser outro dia. Acaba que essa história não tem um epílogo fechado. O epílogo dela é justamente a nossa existência e a forma como a gente vai conduzir ela. A gente aqui nesse documentário foi em busca do amor do Brasil, para entender onde é que ele foi parar, onde é que ele anda. E sempre que a gente chegava perto, ele acabava escapando ou se transformando numa outra coisa. Muito se falou nesse período de eleições, mas já vem sendo dito há muito tempo sobre a escalada de ódio no Brasil. E é até irônico a gente buscar o amor no meio desse contexto. E é impossível não lembrar de uma frase já super clichê, mas também super famosa e popular, mas que tu pode não conhecer, que é a noção de que o contrário do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. E assim como a gente buscou o amor do Brasil, e esse amor poderia ser o Lula, o Bolsonaro, a ciência, a vacina, as armas ou até a própria bandeira, a indiferença também tem várias camadas e a gente pode perceber isso de várias formas. Talvez antes de entender, de buscar e de encontrar esse amor perdido do Brasil, a gente tenha que vasculhar na nossa indiferença se por acaso ele não foi parar lá.